O segundo vídeo é sobre autoconhecimento. Então, por que a gente acha que é interessante a reflexão sobre isso? Porque se fala muito sobre autoconhecimento, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o verdadeiro significado disso. A ideia é que a pessoa se aproprie de si mesmo a ponto de ter segurança para fazer as escolhas, para dar as respostas para a própria vida, para os próprios questionamentos. Principalmente para essa busca de autenticidade, que eu acredito que é essa paz de espírito mesmo, sabe? De você ser protagonista da própria história, de você entender os sentidos das escolhas que você faz, mesmo que essas escolhas elas sejam às vezes fora de um padrão social. Então a busca de autoconhecimento começa justamente por aí, nesse questionamento daquilo que a gente vai construindo sobre a gente mesmo. Quanto mais você assume os riscos da sua escolha, mais você é autêntico. Então aí você consegue ser verdadeiro com você mesmo e com as pessoas que te cercam. Então esse processo de autoconhecimento ele é importante para tudo isso. A gente costuma falar, né, na psicoterapia que a única coisa que determina as suas escolhas é a tua autoimagem. É o que você pensa de você mesmo. E o que a gente pensa da gente mesmo é construído ao longo da nossa vida. Desde pequeno a gente vai recebendo influências de um meio, das pessoas, que vão fazendo a gente construir uma ideia de quem a gente é. Quando a gente vai construindo essa ideia de si mesmo, na verdade a gente vai construindo um eu ideal, que é como eu deveria ser, como eu devo ser, né? Entre o eu ideal, que é construído, para o eu real, que é quem você é, então enquanto competências, enquanto habilidades, enquanto sentido, quanto mais distante eles estiverem, mais sofrimento existe. Então às vezes a gente precisa olhar para esse eu ideal e desconstruir. Na vida nós temos papéis para interpretar, né? Nós temos papéis para cumprir. E esses papéis eles estão arraigados de deveres, de direitos, de características, de perfis. A todo momento as pessoas estão jogando isso pra gente. Quando eu tenho que seguir um papel ou quando eu tenho que seguir um ideal de perfeito, eu não dou espaço para fraqueza, para fragilidade. E aí eu fico esperando que as pessoas sejam assim também. Então, um está cuidando do outro para ver quem está sendo mais perfeito que o outro, quem está cumprindo o papel direitinho e esquece que está sendo difícil para todo mundo. Que isso é uma tarefa difícil para todo mundo. E aí dá uma ideia também de que quando você vai buscando autoconhecimento, você se torna egoísta, hedonista, a ponto de não se importar com os outros. Pelo contrário, você se responsabiliza pelo efeito que você gera no outro, em ser quem você é. Sartre fala de dois tipos de consciência, a consciência de primeiro grau e a consciência de segundo grau. A consciência de primeiro grau é uma consciência que está no automático. Então, uma consciência irreflexiva. Eu faço porque todo mundo faz, eu vivo porque todo mundo vive, eu como porque todo mundo come. Então, a justificativa das minhas ações estão sempre no externo. E uma consciência de segundo grau é uma consciência reflexiva. Então, uma consciência que entende o porquê e o para que faz. Então, eu me aproprio daquela escolha. E aí eu arco com a responsabilidade de fazer essas escolhas. E aí a gente costuma dizer que é uma consciência que é consciente da consciência que tem. Então, ela é autorresponsável, autêntica. A autenticidade traz para você uma segurança na tua escolha. Quando você tem segurança de que aquilo talvez não te leve para onde você quer, mas que é justamente aquilo que você quer, você passa uma segurança para essa escolha que vai garantir naquele momento o respeito que você espera das pessoas. Talvez não a concordância, mas o respeito que você espera. Porque ninguém questiona a felicidade. Como é que você diz que aquela escolha está certa? É a tranquilidade que você tem para ir em busca dela.
Então, quando você está disposto a dar espaço para essa inquietação, as reflexões pessoais são muito importantes. E aí existem várias possibilidades para você refletir sobre você. Uma conversa com amigos. Amigo de verdade é aquele que faz você pensar, que te tira da zona de conforto, que te tira da certeza das coisas. Um filme que faça você refletir sobre conceitos, possibilidades, escolhas. O processo psicoterápico, que é uma possibilidade mais profunda de autoconhecimento, de enfrentamento de si mesmo. E nisso tudo também as práticas meditativas que te permitem esse olhar, essa percepção sobre si mesmo, né? Então, para a inteligência emocional, eu me conheço, eu gerencio aquela emoção e me torno responsável por aquilo que eu gero no meio que eu estou inserido. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para uma inteligência emocional, porque depois de se perceber, eu vou precisar me gerenciar. Eu me torno mais responsável, eu não consigo mais mentir que eu não sou assim. E a partir daí eu me torno mais responsável pelos efeitos daquele ser assim, da forma com que eu sou. É um exercício que ao mesmo tempo que eu me aproprio de mim mesma, eu também aprendo a me relacionar com o outro. Então, quanto mais eu me conheço, menos impacto essas vulnerabilidades têm nas minhas relações. Então, por isso que as pessoas fogem de autoconhecimento também. Porque quanto mais você se conhece, mais responsável pelas suas ações você é. Na busca pelo autoconhecimento, eu acho que o primeiro passo é dar espaço para a angústia. Que eu acho isso uma coisa importante nesse mundo de autoajuda, em que a gente vende uma ideia de que tem que estar bem sempre, as pessoas não dão espaço para a inquietação. Então, quando você começa a se questionar muito sobre algumas coisas, talvez seja o momento de parar e pensar. Eu falo que a angústia é como se fosse uma panela de pressão. Quanto mais ela apita, né, mais você precisa levar ela a sério. E aí tem a opção de desligar o fogo, e aí as coisas se acalmam, e você mente para você que está tudo bem. E aí a gente vai fugindo disso. A angústia dói, mas é justamente essa dor que me leva ao autoconhecimento. Essa concentração toda, tô pensando em quê? Tô aqui me angustiando.